Vamos começar com o nosso tema, né? Semana passada foi com a Fê, foi bem legal, a gente recebeu feedback, fiquei feliz. E agora é você. Começa aí do começo. Eu vou contar pra vocês um pouco do meu testemunho, assim, um pouco da minha vida, o que Deus tem fez nesse 2020. Eu vou olhar aqui pra baixo, gente, porque eu fiz um roteiro, assim, ó, Tá bom, pra eu não me perder, tá bom. porque foi muita coisa. Eu, eu queria começar a falar que Deus, ele é capaz de transformar a nossa vida, né? Tipo, de uma Sim, hora pra outra. E foi exatamente. isso que ele fez na minha vida. E, tipo, ele transformou, assim, ele mudou de uma hora para outra quando eu menos esperava, né? É, eu tenho um chamado, né? Eu tenho um chamado com as nações e eu vou colocar como se esse chamado começou a se concretizar, assim, em dezembro de 2019, que foi quando tudo começou a mudar, assim, bem no final do ano mesmo. Para quem não sabe, eu sou empreendedora. Eu tenho uma loja aqui no Instagram de papelaria. E depois que eu comecei a ter essa loja, eu. Na verdade, eu sempre gostei de vender algo, né? Tipo, eu já vendi bolo, já vendi lanche, já vendi bijuteria, enfim, eu sempre gostei de vender, Já tem a porque. ver com empreendedora, né? É, exatamente. Bastante de você. Sim. E aí eu. Era uma forma de ter dinheiro extra também, né? Porque na época eu estudava, enfim, trabalhava. Mas eu gostava mesmo. A Débora falando em canetas lindas. Concordo, ó, plenamente. Gente, eu compro horrores as canetas dessa menina. É absurdo de caneta que eu compro. A Flora vai ao delírio. É uma briga aqui em casa entre as duas, aqui a Flora e a Sara. Mãe, você comprou só pra você, não comprou pra mim. Eu falo, tira a mão, que é tudo meu. Eu escondo, gente. Olha que ponto eu cheguei. Eu tenho que esconder das meninas. Porque, meu, é muita coisa bacana que tem na lojinha. Muito mesmo. Verdade, Fala os olhares depois. A Flora é a minha amiga cliente ali, que ela gosta. Gosta muito. Ela entra na página, fica mandando áudio. Maísa, tem esse daqui pra mim? Você pode separar? E ela vai, né? Porque ela tem a mesada dela e a gente vai ensinando a administração. Ela gosta muito. E aí eu sempre gostei mesmo de vender essas coisas. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, eu tive uma vontade de ter uma loja física. Só que foi uma vontade que surgiu depois que eu comecei a vender, né? Tipo, ter minha lojinha aqui no Instagram e tal. Só que isso logo passou, né? Tipo, eu tinha o dinheiro guardado, que foi por conta da loja, e, tipo, tava super feliz, né? Mas, enfim, passou essa vontade de ter uma loja física. E em dezembro eu comecei a entender o porquê, tipo, o porquê que isso não deu certo, o porquê que isso meio que se apagou dentro de mim, sabe? Dessa vontade de ter loja física. Porque Deus tinha outros sonhos, outros planos pra mim. E, enfim, passou um tempo, né? Em 2020, chegamos aí, eu consegui um novo trabalho. Eu já tive outros trabalhos, né? CLT mesmo. Eu trabalhei em uma contabilidade que eu sou super grata, assim, por tudo. Mas em 2020 eu consegui um emprego que de primeira, assim, não foi o emprego dos meus sonhos, porque eu trabalhava com telemarketing. E é uma coisa assim, ó, gente, que você já orava querendo sair do trabalho. Eu já não Mas conheço ninguém Deus, com essa experiência e é feliz. olha, Adri, foi muito difícil, viu? Fiquei um ano e meio e muito complicado, mas Deus me mostrou que foi Ele que me colocou lá e foi Ele que me tirou. E depois, tipo, entrei no trabalho e tal,
E era aquilo, eu entrei já querendo, orava pra sair, falar, Deus, me tira daqui, nananã, e tipo, Deus, nada, né? Eu continuava lá, pleníssima. Mas depois de um tempo eu fui entender, por quê? Eu entrei nesse trabalho e depois de um mês eu já consegui parar de atender, né? Tipo, no telefone mesmo eu consegui parar de atender, porque o meu supervisor me indicou, porque ele gostou do meu trabalho, enfim, comecei a fazer outras demandas internas que não precisava de atendimento. E aí foi quando tudo começou a meio que caminhar, assim. E eu comecei a entender um pouco do processo que eu ia viver dentro daquele lugar. Foi muito difícil, porque nesse meio tempo que eu mudei de função, digamos assim, não teve mudança na minha carteira de trabalho, né? Tipo, foi uma coisa assim, ok, parei de atender, mas eu fui fazer outras coisas e foi um tempo de deserto na minha. Mas nada mudou, né? Na Sim, carteira. nada mudou. Nada mudou do início até o fim de eu ser da empresa, sabe? Em questão de, tipo, salário, em questão disso. Mas eu comecei a entender e eu comecei a passar pelo processo que Deus tinha preparado pra mim naquele momento. Eu comecei a passar por um deserto, eu tive um deserto assim, ó, muito difícil nesses primeiros meses. E Deus falava pra mim que eu tinha que perseverar, que eu tinha que continuar. E eu falava, Senhor, tá difícil. Mas eu continuei. Quando foi pra dar 3 meses que eu já tava fazendo essa demanda interna, a minha coordenadora me indicou pro gerente pra eu ser tipo uma secretária dela. Mas nada mudava, né? Então, tipo, até aí, ok. Só que aí eu fui entender por quê. Deus falava pra mim que ali era um lugar que eu ia crescer, um lugar que eu ia amadurecer, que eu ia passar por um processo realmente. Porque no último emprego eu não tinha maturidade, eu não tinha, digamos que, meio que, tipo, sabedoria mesmo pra lidar com certas situações. E naquele local, gente, eu trabalhava em telemarketing, só no meu setor tinha 1.000 pessoas. Era muita gente. Era, tipo assim, era um absurdo. E eu lidava todos os dias com todos os tipos de pessoa naquele lugar, sabe? E por incrível que pareça, eu conhecia praticamente todo mundo daquele lugar, sabe? Tipo, todo mundo me conhecia. E eu falava com todo mundo e eu tinha amizade com muitas pessoas. E foi um local assim que eu sou muito grata, porque Deus, ele me mostrou que eu tava ali realmente para aprender. E eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi, tipo, desde Excel, que eu pedi pra uma pessoa me ensinar e a pessoa, tipo, super me ensinou até saber lidar e levar a palavra para outras pessoas, sabe? Então, Uhum. tipo, foi um tempo muito difícil. Não foi um tempo fácil, mas foi um tempo que eu precisei passar para aprender muitas coisas ali dentro. Enfim, depois disso, né, tava tudo ok a minha vida, né? Tava tudo bem, assim, tava tudo suave, assim, o mar tava de boas. Calma Aí, aí. tá. O que Pode? foi? Ah, você falou calma aí. Não, eu falei, calmaria. Desculpa. Eu falei, Ai, nossa, deu pane, travou, gente. Eu só fui aumentar o volume. Lá estou a chorar aqui, ó. O segurança da rua tá passando, apitando. O Marcelo tá gritando e eu tô tentando me concentrar aqui, gente. nossa, eu pensei que você tinha falado, espera aí, mas tudo bem. E aí foi isso, foi tipo ok, estava tudo bem na minha vida, eu estava estudando, eu fazia enfermagem, né? Eu tava no 5º semestre de enfermagem, tava tudo bem na faculdade e tal. Só que aí começou a vir esses negócios da faculdade. Porque, tipo, eu descobri. Porque, assim, eu entrei na faculdade querendo Deixa eu trabalhar em perguntar, hospital. por que você entrou na faculdade de enfermagem, né? Isso, Enfermaria e enfermagem que fala. enfermagem. Enfermagem. Por que você optou por esse curso? Eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Eu sempre gostei de, tipo, me ceder pra isso, sabe? E eu queria algum curso que eu tivesse essa disponibilidade. Tipo, eu pudesse
realmente estar ali e ajudar o próximo. Uhum. Tanto que eu pensei em medicina, só que, tipo, depois eu fui ver e medicina, ele não tem um contato direto como a enfermagem tem. E eu encontrei isso na enfermagem. Eu encontrei esse cuidado, eu encontrei esse zelo pelo paciente, pelo ser humano mesmo. Uhum. E aí eu comecei a fazer. Tanto que foi bem complicado, assim, porque eu terminei o colegial, aí no meio do ano seguinte eu comecei enfermagem em um local, tranquei. Aí, porque, tipo, aconteceram uns problemas na faculdade, eu também não gostava da faculdade, enfim, tranquei. Um mês, fiquei lá. No ano seguinte, eu fiz um ano de cursinho, trabalhando e estudando, tipo, era uma rotina louca, maluca. E no ano seguinte, eu entrei de novo em outra faculdade no curso de enfermagem. E, enfim, assim, total. Porque passou pela minha cabeça fazer outros cursos. Porque eu sempre tive vontade de fazer moda, tipo, porque eu sempre gostei muito. Passou pela minha cabeça fazer cursar direito, mas voltei pra enfermagem. Enfim, eu entrei na enfermagem e eu queria. Eu sempre tive o sonho de, tipo, trabalhar em hospital grande, nananã, enfim. E aí, ao decorrer do curso, eu fui vendo que não era tudo isso que eu queria. Não era isso. Chegou um tempo que eu queria ser professora. Tipo, eu pensava em me formar, em fazer uma pós, fazer um mestrado para dar aula. E eu falava, gente, sério, mas tipo, pra eu dar aula eu vou ter que trabalhar em hospital e eu não quero, e nananã. E comecei a ouvir uns negócios assim. E aí, teve um dia que eu tava lendo, eu tava fazendo meu devocional, não sei. Eu não lembro muito bem. Mas aí eu lembro que Deus só falou assim, ó, pedagogia. Aí eu falei assim, oi, tudo bom? O que tá acontecendo? Onde foi mesmo isso aqui? E eu assim, nossa senhor, será que sou eu mesma? Porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Tipo, quinto semestre, senhor, quinto semestre, quase R$ 1.000 de mensalidade. Quinto semestre, Aí, muita coisa. muita coisa, Dri, muita coisa. E aí eu falei, eu orei muito. E eu falei, teve um dia que já tinha começado a pandemia e tal, eu já tava em casa. E isso não saía da minha cabeça. E aí eu falei assim, eu tava no meu quarto, eu lembro desse dia. Eu tava no meu quarto e falei assim, Senhor, se for da tua vontade, eu vou levantar agora e vou lá falar com meus pais e meus pais vão concordar comigo. Fui lá, Dri. Cheguei lá, tipo, contei pros meus pais super aceitaram, até por conta da quarentena, nananã. E eu falei, nossa, ok, né? E isso já fazia um tempo que Deus tava ali, ó, falando comigo. E já tinha iniciado um mês, né? Tipo, acho que foi em maio que eu tranquei a faculdade. Isso já final de abril, Deus já tava ali falando comigo. E aí, beleza, fui trancar o curso. E aí, o rapaz da faculdade falou assim: Ah, você não quer continuar esse mês? Porque já vai contar, né? Já iniciou o mês e tal. Eu falei: Não, moço, vou trancar agora. Porque não, Deus falou, eu vou fazer agora. Ai, meu Deus, Já tava atrasada. terrível. Aí eu falei, e eu, tipo, o rapaz falou assim: Ah, tudo bem, mas você vai ter que pagar mais um mês aí e tal. Eu falei, ah, tá bom, né? Já, pensando comigo, já fui desobediente e tal. Ok, passou, né? Tranquei a faculdade, beleza. Quando foi no mês seguinte, não gerou o boleto da faculdade. E eu soube que aquilo foi um sinal de Deus, tipo, comprovando que era pra eu ter saído da faculdade. Porque eu lembro, a Conce estudava comigo. Eu mandei mensagem pra Conce e falei, Conce, o seu boleto gerou aí pra você pagar e tal? Ela, não, amiga, gerou, nananã. E eu, tipo, meu Deus, o meu não gerou. E aí, eu fiquei super feliz, né? Falei, ok, né? Tô no que o senhor preparou pra mim. Beleza. Só que nisso, eu já tava tudo na minha cabeça. Porque Deus já tinha me dado uma promessa, eu já tinha que ter ali um dinheiro pra pagar os boletos, né? Porque eram muitos. E nesse tempo eu já tinha programado tudo na minha cabeça. Que tipo,
eu ia começar a guardar dinheiro, porque agora eu não teria mais, tipo, quase R$ 1.000 mensalidade da faculdade para pagar. Eu poderia economizar, eu poderia, sei lá, só teria meu trabalho agora. Uhum. Aí foi que tudo mudou mais ainda. E de mais um mês e meio, mais ou menos, passou. E eu, eu lembro que começou a. Eu não lembro muito bem como que foi isso, mas era como se eu precisasse dar um passo de fé no meu. Em relação ao meu trabalho. E isso foi muito difícil pra mim. Muito difícil. Foi, sim, 2 vezes mais difícil do que a faculdade. Por quê? Porque eu meio que. Eu não queria isso. Porque, gente, você tá trabalhando. E você já tá ali, você já tá, tipo, meio que estabilizado no seu trabalho, sabe? Ok. E aí, meu, levantou pessoas pra falar comigo. E naquela sofrência, naquele chororô. E eu falava, Senhor amado. E eu lembro uma vez, e isso foi muito forte, assim, pra mim, pra eu tomar essa decisão. Eu lembro uma vez que eu levei a palavra na partilha de mulheres, que foi sobre o livro da Joyce Meyer, que a gente tava lendo. E eu falei sobre o capítulo 3, eu nunca esqueço. E ela falava que a gente é filha, mas a gente precisa ser filha obediente em tempo integral. E aquilo é como se fosse uma espada se enfiando em mim. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? E mais cortante do que Ai, né? nossa, Gri, Quando ela demais, penetra, é pra valer. demais. Eu falei, ai, Senhor, não sei o quê. E eu assim, tipo, eu falei com meus pais e meus pais não queriam. E aí eu falei, meu Deus. E aí foi quando você tinha comentado que às vezes é necessário trazer aquilo, tipo, segurar mesmo. E aí eu lembro que no domingo, né, eu tinha falado com meus pais na sexta, passou sábado, no domingo, no culto, o mais uma vez falando comigo e falou bem assim: não é questão de coragem, é questão de fé. Se você não tem coragem, você vai pedir fé. E eu falava, meu Deus. Só que teve um porém nessa história. Olha o que aconteceu antes. Eu, um tempo antes de sair da faculdade, disso tudo acontecer, eu tinha prestado um processo seletivo na empresa para uma vaga para ganhar um salário maior, enfim, para uma outra função Uhum. dentro do. E eu descobri que eu tinha passado. Só que nesse meio tempo começou a quarentena e eles cancelaram. Ok. Aí eu tranquei a faculdade. Passou mais um tempo, eles falaram que ia reabrir essas vagas. Só que eu não me cadastrei, porque precisava estar estudando. E o que aconteceu? Eu passei. De novo. E eu falei, mano, não é possível. Não é Só pra ficar possível. mais difícil. Só pra ficar mais. É. Aí, falou comigo no domingo de novo, né? Isso daí de ter fé. Na segunda-feira, eu precisava ir pra empresa, porque eu tava de home office, mas eu precisava voltar pra empresa porque eu ia passar o meu trabalho pra uma outra pessoa, porque na terça-feira eu ia começar meu treinamento pra essa vaga. E aí eu fui pra empresa na segunda-feira, e eu orava e eu chorava, e eu orava e eu chorava. E aí eu lembro que eu trabalhei naquele dia, passando o trabalho pra uma outra pessoa, e eu não conseguia, não. Sabe quando você tá, tipo, incomodada com aquilo? E eu tava incomodada de um jeito. E eu pensava assim, eu quero viver tudo que Deus tem preparado pra mim. Porque eu sou filha, mas eu sou filha obediente, tempo integral. Trazendo a memória, né? O que traz esperança. Trazer na memória, Adri. E aí eu falei. Eu falei só assim, Senhor, eu não tenho coragem, porque eu não tenho mesmo. Eu preciso de fé. E o momento que o Senhor me dá fé, eu vou levantar da minha cadeira e vou lá falar com a minha supervisora. E foi isso que eu fiz, Dri. Eu cheguei pra minha supervisora e falei, olha, preciso falar com você. Ela, nossa, você não tá bem, né? Eu falei, não estou bem. Aí Curada. nossa, Dri, eu comecei a contar pra ela
E eu chorava, e eu, meu Deus do céu, e tipo, a menina olhando pra minha cara assim, ó. Eu preciso cumprir obediência a Deus aqui. E tá Eu só difícil. conseguia pensar nisso. E o pior foi quando eu precisei falar com minha coordenadora, né? Porque, tipo, já tava tudo certo, tipo, arrumado pra eu ir pra outro cargo, enfim. Cheguei pra ela e falei, olha, eu vim pedir minha demissão. Aí ela olhou assim pra mim. Aí ela, é sério? Eu falei, é. Aí ela, você conseguiu outro emprego? Eu falei, não, não consegui. Ai, como eu amo esses processos de Deus, gente. A gente fica com cara Não, de tacho, assim, com cara de não, idiota. né? E aí, a pessoa me pergunta, por que que você tá saindo? E eu falando, eu não posso mentir. E eu só falei assim, ó, Deus me pediu pra sair da empresa. Aí ela, você crê em Deus? Ela, eu creio. Eu falei, então, é isso. Eu E creia. chorando, né? Desesperada, assim, ó, chorando, chorando. Enfim, ninguém entendeu nada. Algumas pessoas lá, Cair espiritualmente, não tem como. exatamente. Tipo, algumas pessoas, assim, que eram crentes lá, meus amigos e tal, tipo, super entenderam, ficaram super felizes por mim e tal. Primeiro, mas Mas, também não é o que ele não me pediu, né? Que bom que ele faz exatamente. Exatamente isso, Dri. você, ó. Gente, aí foi difícil. Aí foi quando eu sofri. E aí já era, tipo, peraí. E aí quando eu pedi a minha demissão, já era um pouco tarde, né? Aí eu falei, ah, não, eu volto pra assinar os documentos amanhã, né? Que eu pensava na minha cabeça, eu ainda preciso avisar meus pais que eu pedi demissão da empresa. Saí da empresa, entrei dentro do carro, mandei um áudio pros dois ao mesmo tempo, né? Porque eu falei, se eu ligar pra minha mãe vai falar, vai brigar comigo, eu vou ter que ligar pro meu pai. E eu falei, vou mandar um áudio pros dois de uma vez. Gravei o áudio chorando, soluçando. Ai, Dri, enfim, mandei, enfim. No outro dia eu tinha que voltar pra assinar os papéis. E, gente, esse dia foi assim um dia que eu lembro, meu, foi muito Deus, foi muito de Deus, porque sabe assim, Deus é aquela é imprevisível. Você não sabe o que ele vai fazer na tua vida. Tipo, você formula tudo e tal, quando você pensa alguma coisa, mano, já era, já mudou tudo. Foi Exatamente. exatamente isso. Porque no dia seguinte, que era pra eu começar a minha promoção, Hum, cheguei na empresa. Ah, teve uma coisa antes, deixa eu contar pra vocês, aqui antes que eu esqueça. vale. Eu tava muito preocupada também. Eu tava chorando muito e tal, e eu falava assim, Deus, mas o senhor vai me pedir pra sair, eu trabalhei o mês inteiro, eu não vou receber o salário, nananã. E eu pensava, né, nisso. Porque eu pensava nos boletos do meu cartão de crédito também. Aí Sai da eu, guerra eu dos despojos, né? não entendi, Dri. Quando você sai da guerra, geralmente os soldados saem com os despojos, né? O povo do Antigo Testamento era assim, sempre que invadia uma cidade, matava o rei, Deus falava, ó, traz para vocês os despojos, traz ouro, prata, tudo que tiver, né? Então a gente tem essa consciência, né? Tipo, Deus, vou sair do trabalho, mas não dá nem para receber o salário. Sim, e foi muito. Deus é muito detalhista. Porque eu não tinha olhado minha conta naquele dia. Porque era pra eu ter recebido mesmo meu salário no dia 7. E, gente, quando eu entrei na minha conta, meu salário não tinha caído. Eu falava, mano, é muito Deus, é mais uma confirmação. Enfim, pra casa, conversei com meus pais, né? Ok, no outro dia voltei. Quando eu voltei no outro dia, tava, tipo, uma bagunça, assim, tipo, uma falação do pessoal e tal. E aí eu não tava entendendo muito bem. E eu soube, né, que teve uma mudança lá dentro e tal, mas nada confirmado. Uhum. Gente, passou uns dias, uma amiga minha que trabalhava comigo na empresa, ela me mandou mensagem, a minha amiga que era crente, ficou super feliz por mim, e falou assim, amiga, você não sabe o que aconteceu. As promoções foram todas canceladas de novo. Não, E eu falei, gente, tipo, Deus me. Eu entendi isso, que, tipo, ele me deu a opção. Tipo, eu passei, sabe?
Eu poderia ter ficado lá, mas eu preferi escolher a ele, eu preferi seguir a vontade dele. sim. E olha o que ele fez, sabe? Tipo, em um dia ele mudou tudo de novo. Tipo, ele estava ali, ele abriu a porta pra mim, ele fechou a porta pra mim. Meu, E imagina o sentimento, tipo, a sua cara, você, se você tivesse optado pela promoção, falar, Deus, eu entendi que o Senhor quer que eu saia, mas eu não vou sair, porque Ele nos dá essa opção, né? Ele nos pede algo, mas Ele não nos obriga, né? Não vem um anjo que coloca uma corda no nosso pescoço e fala, ó, você vai ter que seguir. Vai da sua crença, né? Tipo, vai da sua fé. E exatamente isso, nível de fé e de obediência. E talvez se você tivesse dito não para Deus e escolhido o trabalho, você iria estar muito mal, né? sim, Você ia ficar com um peso muito grande, porque além de você não ter obedecido a Deus, você não teria promoção. Então ele queria exatamente. mostrar mais uma vez que ali, tipo, eram os planos de homens, né? Homem faz planos, dá aquela palavra, né? Promete algo, mas não consegue cumprir porque é um homem, né? Mas ele, por Sim, ser Deus, ele mostra quão fiel ele é. exatamente. Ó, meu amigo aí acabou de entrar. Mas foi muito isso, Dri. Eu vi o cuidado dele comigo, sabe? Em tudo. Em tudo mesmo. Porque desde o meu salário que eu tinha trabalhado até eu realmente confiar. Eu tive fé. As pessoas depois falavam assim pra mim, nossa, eu não sei como você teve coragem de fazer isso. E realmente eu não tive coragem, gente. Eu tive fé. Porque, olha, não era coragem naquele momento. Eu não tive. Exatamente. Eu me lembro de também quando eu havia decidido obedecer a Deus e eu precisava ir na faculdade, né? Também, mesmo processo, na faculdade, trancar e depois ir no meu trabalho. Eu estava estagiando, né? E aí eu lembro que pela manhã eu me arrumando, tal, o Marcelo falou: "E aí, vai ser hoje?" Aí eu falei: "Vai". Aí ele falou: "Como é que você tá?" Eu falei assim: "Olha, só posso te dizer uma coisa, a carne é fraca, mas o espírito tá pronto." E aí eu fui, meu, mas eu fui assim, sangue nos olhos, falei, vai logo, pelo amor de Deus, tranca essa matrícula. Ó, oh, tô saindo daí, não, e o pessoal do trabalho, mas por quê? Eu falei, olha, estou grávida, eu estou morando em São Caetano do Sul, eu não dirijo, eu dependo de ônibus, metrô e trem, eu não tenho condições físicas, por favor, me dá essa demissão, tal. Mas não é fácil, não é fácil. A carne fica desesperada, a sua alma, o seu coração, as suas emoções ficam tentando te prender de qualquer maneira. Não é Exatamente. fácil. E foi muito difícil. Foi uma decisão assim que eu não pensava que eu teria que tomar. Eu pensava que Deus iria me mandar embora daquele lugar, sabe? Ou sei lá, eu sairia com outro trabalho já em vista. E não Uhum. foi o que aconteceu. Porque eu ainda tô vivendo um processo que foi uma promessa dele pra minha vida. Eu tô vivendo um processo. E como E é esse que foi processo. a reação do seu pai e da sua mãe quando você mandou o áudio? Ah, minha mãe. Não, porque assim, eu mandei um áudio, aí eu falei, olha, eu amo vocês dois, eu espero que vocês não fiquem bravos comigo. A mãe, seu pai? Exatamente, eu dando uma, né? Aí a minha mãe falou: Ah, tudo bem, a escolha é sua, eu te amo, não tô brava com você. O meu pai não me respondeu, né? Porque meu pai é aquela pessoa que não me responde. Mas, tipo, depois a gente conversou e tudo, eu expliquei um pouco assim pra eles. E, enfim, eles entenderam, Hum. né? Foi mais difícil do que a faculdade, né? Uhum. Porque já tava ali um processo da quarentena e tal. Mas foi uma coisa que eu precisava fazer. Porque se eu Hum. não tivesse, foi o que você falou. Eu ia ficar me culpando, eu ia ficar com aquilo em mim. E Exatamente. eu não queria isso, sabe? Eu creio que Deus tem o melhor pra mim. E, tipo, ele não vai me desamparar, ele não vai me deixar ali, né? Sim, Foi isso que eu fiz. Eu tive fé. Coragem eu não tive. Eu tive fé. exatamente. Foi. E, enfim, depois disso que minha amiga me contou, foi uma confirmação mesmo do Senhor pra mim, pra minha vida. E eu até coloquei aqui que uma vez eu tava na reunião de intercessão e eu lembro muito que o Aelcio falou isso. Ele falou
a presença de Deus precisa ser a coisa mais importante da tua vida. E naquele momento eu só pensava nisso, sabe? Tipo, o que o Senhor quer de mim? Porque é aquilo. Eu não queria fazer a minha vontade, porque eu sei que a vontade dele é melhor, sabe? E teve um tempo atrás, eu falei, né, que eu tô vivendo esse processo, essa promessa que Deus tem pra mim. Ai, E gente, a sensibilidade para ouvir o Espírito Santo e a coragem para obedecer, exatamente. É é exatamente. exatamente Assim como Deus falou para Josué, né? Ser forte, mas tenha bom ânimo e coragem, né? Se esforça. Então é uma junção, é um pacote aí celestial para que que nos impulsiona, né? Para obedecer a Deus mesmo e sim. causar esse burburinho, essa sensação de que as pessoas, né, que não são espirituais, de fato, não entendem e falam, cara, que loucura é isso, meu? Tipo, que Deus é isso? Né? Você Uhum, acaba ouvindo muito isso. Quem não é espiritual, quem não discerne as coisas espirituais, a primeira pergunta, a primeira frase é assim, mas que Deus é isso? Né? exato. Que ele está te pedindo isso? E, cara, você não tem o porquê explicar, não tem como. Você fala assim, eu estou fazendo simples e unicamente por obediência. O que vai acontecer depois, aí é com ele. É Já isso me mesmo. conta as novas. Enfim, né? E eu tô vivendo esse processo essa promessa de Deus pra minha vida. Esse processo que começou em dezembro de 2019 e vai se concretizar em 2021, se Deus quiser. E, mas é muito difícil, porque é como eu te falei, eu tinha planejado tudo na minha cabeça. Deus veio e, tipo, mudou tudo. Tipo, agitou o mar que tava calmo. Foi isso que ele fez. Ele tirou tudo o que eu tinha, assim, como eu posso falar? Tipo, que eu tinha, assim, tipo, faculdade, trabalho. Eu não Ele, tenho mais isso. ele tirou todos os apoios. Isso, exatamente. Ele Ele, tirou todos os meus apoios. E é como se ele falasse pra mim: é eu e você. Não é sobre o seu trabalho, não é sobre a sua faculdade. É sobre eu e você. No caso, sobre ele, né? Então, tipo, é uma coisa que, gente, é crer. É muita fé, é muita oração, muito jejum. E, enfim, eu ouvi a Naila falando isso e eu peguei isso pra mim. Porque há um tempo atrás, por conta dessa promessa do Senhor, como eu falei, são muitos boletos. E aí teve uma vez que eu tinha comprado, tava próximo aos Dias dos Namorados e eu tinha comprado umas caixinhas pra vender e tal. E começou a brotar gente, assim, ó, levantar gente pra comprar minhas caixinhas. E aí eu comecei a chorar muito, porque eu sabia que era o Senhor agindo naquele momento. E o Espírito Santo me pediu pra gravar um vídeo. E eu gravei um vídeo. Só que, inclusive, tipo, ó, você oi, pode... Sarinha. Ó o Denzo chupando o dedinho, ó. E aí eu gravei esse vídeo, só que eu pensava que eu iria enviar pra alguém, postar, não sei. Mas hoje eu entendo e hoje eu entendi o propósito desse vídeo. Eu, tipo, contei o que Deus fez na minha vida desde dezembro de 2019, a promessa dele pra mim. E hoje eu assisti esse vídeo e eu entendi que esse vídeo é pra eu mesma, sabe? Uhum. Porque é como você falou, tipo, ele me tirou todos os apoios que eu tinha. Ele me tirou tudo. Eu só tenho a ele, sabe? Então, meu, é ele. Não tem o que fazer. Esse vídeo não era pra mais ninguém a não ser pra eu mesma nesse processo, sabe? Porque o processo, eu chorei muito, eu tava orando muito, eu tava, tipo, sofrendo, assim. E a Naíla, ela falou uma coisa que me marcou demais. Você tem que viver o processo. Não adianta você só sonhar no seu sonho e chegar lá, ok, realizei meu sonho. Mas e o processo? O que que você fez no processo? Então hoje eu tô vivendo o meu processo. Não é fácil, não tá sendo fácil, sabe?
mas eu tenho a Deus, eu tenho uma promessa que ele já me confirmou e eu tô vivendo um dia de cada vez com foco nele, porque não tem outra coisa pra fazer. E foi muito bom, assim, foi muito bom, porque hoje, quando eu tava orando pra vir aqui, eu tava pedindo pro Espírito Santo me mostrar por que que eu tô indo naquele lugar, sabe? Hoje tô até com vontade de chorar, calma aí. E ele me mostrou que é pra uma nova igreja, sabe? Que ele vai plantar uma nova igreja naquele lugar. E, meu Deus, como isso me enche de alegria, sabe? Tipo, é um sonho que Deus colocou, tipo, surgiu no coração dele e ele colocou no meu. Uhum. E é muito bom, tipo, saber que ele tá acima de tudo, sabe? Que ele tá cuidando de tudo. Que eu não preciso de nada porque eu já tenho tudo que é ele. Eu não, sabe, não preciso realmente. E todos Exatamente. os apoios que ele me tirou foi pra saber que ele continua sendo tudo pra ele, continua sendo tudo. Ai, Exatamente. Adri, quase chorei aqui, gente, desculpa. Faz parte. O Marcelo sempre fala uma frase, né, que fica ecoando assim dentro de mim. Ele fala que não existe estabilidade fora da vontade de Deus. Ele fala, não adianta você ter o melhor cargo, ter o maior salário, né? Ter vários currículos e cursos e sei lá mais o que, né? Tantos nomes que se dão por aí. E se você não está na vontade de Deus. Então as pessoas às vezes se apegam e falam assim, não, mas é muito difícil tomar essa decisão, né? É muito difícil abrir mão do que é palpável, né? Do que Sim, é estável. Ele fala só que não existe essa estabilidade, porque amanhã o jogo vira, né? Tudo pode mudar. Então você pode ser mandado embora, enfim, muitas coisas podem acontecer e isso é uma prova viva, né? Do que aconteceu com você. Você tinha uma promoção, perdeu, voltou a ter de novo, e você poderia ter confiado nisso, você poderia ter se agarrado a isso e falar assim, Deus, eu tenho promessas, eu tenho sonhos, e eu vou continuar trabalhando e crendo, né, se agarrando a essa possibilidade, não, mas eu tenho o meu salário mensal, infelizmente, esse pode ser, né, que seja um dos itens ou um dos, como eu posso dizer, um dos motivos que as pessoas não consigam viver os sonhos, né, realizar os sonhos dela, realizar os sonhos que Deus colocou dentro dela. Primeiro porque vai pensar no que as pessoas vão falar, no que vão dizer, porque não quer trabalhar, porque virou vagabunda, porque tá sendo sustentada pelo marido, nossa, uhum, que vergonha, onde já se viu, vai pedir dinheiro para o marido para comprar absorvente. Nossa, não trabalha, que preguiçosa, deve dormir até meio-dia. E aí você pensa, você pensa e fala assim, caramba, como eu vou estudar, como é que eu vou pagar minhas contas? Porque de fato as contas têm, né? As contas existem. Mas é muito louco, assim, é muito forte isso, quando Deus te pede e ele vai tirando essas, essas muletas, essa estabilidade, esses apoios, tudo que você acha que é bom para você, né, e que não tem problema nenhum você trabalhar, você estudar, você ter uma profissão, você ter um cargo, não é nada disso. O que a gente está pontuando aqui é que não adianta é, é, Ana, a certeza é isso. Deus ela implanta dentro dos nossos corações. Quando você vai todo dia trabalhar, aquilo gera um peso dentro de você, uma tristeza, uma dor, uma angústia. E você fala: eu não nasci para estar aqui, eu não nasci para fazer isso, eu não estou feliz com essa profissão, eu não estou feliz nesse lugar. E eu creio que o que nós nascemos para fazer, isso está dentro de nós. Deus já plantou isso dentro de nós. Né? Nós já nascemos com essa semente dentro de nós. Já está aqui. Só que, óbvio, né? ela é sufocada por N motivos. Né? Porque todo mundo precisa trabalhar. Qual é a nossa cultura? Né? Todo mundo precisa trabalhar, precisa pagar as contas, porque você precisa sobreviver.
Você tem filho, você tem casa, você tem aluguel, você tem todas suas responsabilidades, né? Que você precisa pagar as contas, óbvio. A gente não vive de vento, né? A gente não recebe o maná do céu como o povo antigo no deserto que ficava esperando todos os dias pela manhã vir o céu, né? Pela relva e você pegar. Mas eu creio que essa certeza ela começa a brotar dentro de você assim, quando você não amanhece o dia e você vai trabalhar, não existe aquela alegria, não existe aquilo queimando dentro de você. Porque você pode conversar com pessoas que de fato estão vivendo o que nasceram para fazer, né? Eu tenho meu esposo aqui como exemplo. Ele ama o que ele faz. Ele vai trabalhar. Ele fala para mim, amor, isso não é trabalho. Eu não tenho isso como um trabalho. É um prazer para mim estar no meu escritório, sabe? Agora ele tem um escritório dele de investimento, então ele fala, para ele é prazeroso, o dia passa, ele vai sorrindo, ele passa o dia sorrindo, ele chega sorrindo. A minha mãe está aqui todos os dias de prova para ver como ele se alegra, porque ele se encontrou, né? Ele rodou em outros trabalhos, mas ele se encontrou, ele encontrou o propósito dele e Deus confirmou o chamado dele, que era na economia, enfim, e ele se realizou. Então, quando você sai da sua casa e se levanta e fala assim, uau, eu estou indo fazer o que eu gosto, o que eu amo, aí sim, eu creio que você tem essa sintonia com Deus. Tem a Naíla também aqui, que está online com a gente, ela também era CLT, né? Trabalhava numa empresa, ela fez faculdade de Química, e, meu, de uns 2 anos, não sei se 2 anos, fala aí o tempo mais ou menos, não sei se ela ainda está aqui online com a gente, mas de uns 2 anos para cá, a vida dela mudou de pernas para o ar. Assim, tudo, ela está aí, tudo mudou, porque ela descobriu que ela tinha um outro propósito, um outro chamado, e Deus foi escancarando as portas, foi revelando, ela foi atrás, ela buscou isso, né? E ela não ficou sentada, só falou, ó vida, ó céus, ó azar, né? Uhum. A gente tem que correr atrás, nós oramos e nós tomamos, né, e agimos e cremos pela fé, porque a gente crê quando Deus está à nossa frente, é isso. As coisas Sim. acontecem de uma forma que você não tem como explicar, né? E de repente, quando você se encontra, cara, você fala assim, uau, é para isso que eu nasci, é por esse motivo que eu estou aqui na Terra, não só para acordar cedo, ficar 2 horas dentro de um ônibus, né? Eu trabalho, pago as contas e vivo infeliz, sabe? Com a alma, com as emoções, a flor da pele, você está exausto, você está cansado, você está estressado, você fala alguma coisa está errado, né? E aí você começa essa busca. Eu nasci para quê? Eu tô aqui para quê? O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de costurar. Então vá para costura, vai estudar para costura. Eu gosto de escrever. Eu, Adriana, eu amo escrever. Já falei isso N vezes. Eu amo escrever, eu amo ler, eu amo ter os meus momentos de devocionais. Gente, que eu pego o livro, sem brincadeira. Por mim, Adriana, eu leria uns 3 livros por mês. Infelizmente não dá, porque eu tenho 3 filhos, tenho uma casa, tenho mãe, tenho sogra, tenho marido, tenho igreja, então não dá. Mas a vista, eu acredito que quando nós fugimos dos sonhos de Deus para nós, fugimos da nossa identidade nele. Todo mundo tem um sonho para realizar. Deus não nos fez, exatamente, Deus não nos fez para monotonia. Então, Ana, é isso, você já tem orado, você tem buscado a Deus. Se isso, cara, não tá te fazendo feliz, aí você tem que fazer, Deus, isso não me faz feliz, me dá um sinal, me mostra. Coloca alguém no. Gente, sem brincadeira, Deus levanta uma pessoa no ônibus que você nunca viu na vida para falar com você. Você tá É andando na rua, vem alguém e diz, ei, tipo, ó, Deus mandou esse recado para você, tal. Eu, Adriana, eu cursava, eu trabalhava sempre, gente, a minha vida inteira eu trabalhei em escritório, administração, financeiro, e eu amava isso, eu gostava. Até que eu me converti, fui para a igreja, entrei no Ministério Infantil, falei, é isso, cara, me encontrei. Exatamente como você falou, eu nasci para cuidar. Eu amo cuidar. Gente, esse lance de pastoreio, de trazer para perto, trazer as pessoas, se possível, para morar dentro da minha casa, eu trago, gente, porque eu gosto disso. Eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de dar cheiro, mas eu dou bronca também.
Eu dou bronca, eu fico triste, eu fico brava. Muitas já pararam de falar comigo porque não aceitaram as minhas broncas, mas eu não deixo de ser o que eu sou. E Sim. fui para o Ministério Infantil, fui para a faculdade fazer pedagogia, fui para a escola fazer estágio, até que Deus falou assim, eu quero tudo. Aí eu falei, ô cara, como assim? Você pediu para eu fazer tudo isso. Eu estou te obedecendo. Agora você quer tudo de volta? Ai, gente. Leva mesmo, kkkk, dá bronca e bate também, eu sou assim, gente, aquela morde a sopra, sabe, morde a sopra, mas é porque eu amo, quem ama cuida, e a Nana, te amo, Nana, também, e eu fiquei muito encucada, eu falei, cara, eu não consigo entender, né, você pede para fazer faculdade, a prioridade que precisa de chocolate, aí toma tudo, aí lá vai eu engravida. Eu falei, meu Deus, isso não estava nos planos, meu Deus. Como assim? E chorei, fiquei triste, né? Eu vi muitas abobrinhas, muita, tipo, nossa, vai pedir pro marido para comprar, né, absorvente. Nossa, mas seu marido vai dar dinheiro para comprar calcinha? Eu falei, eu próprio. Se eu casei com ele, vai ser ele, não vai ser o porteiro do prédio, né, gente? Coisas do tipo assim, ai, mas ficar dentro de casa emburrece, você vai ficar burra. E eu falando, Deus, você tá vendo, Deus? Você tá vendo que eu tô sendo humilhada pelo teu nome. Você tá vendo que eu tô sendo humilhada, envergonhada, escarnecida porque eu tô te obedecendo. E, meu, foram anos e anos e anos até que Deus, enfim, de fato, veio e falou assim, realmente você vai cuidar. Só que aí você vai cuidar de mulheres agora. Mulheres sem identidade. Mulheres que precisam me conhecer, reconhecer e conhecer a minha paternidade. Porque qual é o problema da maioria das mulheres? Qual o problema? Com a paternidade. Verdade. Você pegar as pessoas na igreja, pessoas na rua, vai fazer uma enquete. 80% vai. Estou sendo boazinha. 80% vai falar, eu não tive pai, o meu pai me abandonou, o meu pai era. Eu tinha pai, mas ele era ausente, eu tinha pai, mas era grosso, era ignorante, nunca conversou comigo, era muito frio. Então a maioria das mulheres tem esse problema. E quando ela tem esse problema com o pai terrestre, é muito difícil você enxergar Deus como pai. E eu estou falando isso com propriedade, porque eu não tive meu pai, não soube o que é viver, né, com essa presença masculina, dessa presença forte, que traz segurança, né, que traz conforto. Eu não tive isso. Então, para eu entender, conhecer Deus como Pai, foram anos a fio aí, ó, de evangelho, de igreja, de choro, de lágrima, de dor, de grito, de porquês e ele não respondia, né? Então, eu creio isso. Quando você. Deixa eu pôr meu nenenzinho aqui, ó, que tá quase dormindo. Então, quando você sabe, cara, o Espírito Santo habita dentro de você. Quando ele dá aquele start, você fala, é isso. É isso que eu tenho que fazer, é para isso que eu nasci. E glória a Deus, vamos para cima. A Naíla escreveu, né? Não consegui ler o que ela falou. Deixa eu ver se eu volto aqui. Sim, uns 2 anos, mas agora foi mais intenso, sim. Aí agora, Naíla, que morava, né, era química, trabalhava numa empresa, tinha estabilidade, tinha um bom salário, né, de repente a menina tá morando em Porto de Galinhas, Porto né, de Galinha. virou mentora, está dando cursos, né, mentoria de organização, como ter foco, como ter meta. Eu fiz o curso, amei, muito bom, super indico. Fazendo. Cara, e é isso, entendeu? Eu creio que fica muito claro, é explícito, isso fica muito claro. A gente que fica passando pano, não, isso é bobagem, isso é coisa da minha cabeça. Gente, eu vou falar uma coisa, as suas emoções, ela não vai jogar contra, né? Ela não vai, tipo, falar assim, não, é isso mesmo, obedece a Deus, né? Muito pelo contrário. Não, filha, faz do seu jeito mesmo, faz do seu jeitinho mesmo, faz do jeito que tá as coisas aí, que vai ser melhor para você. E não é assim, né? Eu, Rodrigo, pode falar. não, falei, eu creio que é isso mesmo, e eu creio que este incômodo interno é o próprio Espírito Santo. Sim. Eu senti muito esse incômodo nas duas vezes, né? Tanto da faculdade como do trabalho. Era uma coisa que, tipo, parecia que me corroía, assim. Era uma coisa que eu Você não não tem conseguia paz. parar de pensar.
não é? Você não tem paz. Você vai dormir pensando nisso, você Exatamente. acorda pensando nisso, você sonha sobre isso, você come pensando nisso, você vai Sim. trabalhar pensando nisso, e aquilo fica te angustiando, fica aquele nó na garganta, aquela coisa, aquele nó no coração, que você fica perguntando, mas o que que é isso? Mas o que que é isso? É o Espírito Santo, né, falando assim, ó, tipo, oi, filha, tô aqui batendo, abre a Sim. porta, eu tô te incomodando, eu tô te impulsionando, eu tô tirando você do conforto, tô tirando você da mesmice, da monotonia, né? E para que você mesmo deixe isso queimar dentro de você e você tome coragem para viver os sonhos de Deus. Que acaba Uma sendo o coisa. seu sonho, né? Depois você Sim. fala, meu Deus, como é prazeroso viver os sonhos de Deus. E é E isso. uma. Só comentar mais uma coisa. Oi, Marcelo. Agora todo mundo quer aparecer. Vai, tem É, 1,50 para terminar. Faz as considerações finais. só uma coisa que eu sempre lembro disso quando, tipo, eu penso que. Eu pensava muito, tipo, mano, como que Deus vai fazer? Como que, né? E eu pensava, meu, Deus me curou de toque, Deus me curou de uma doença, sabe? E, tipo, por que ele não faria muito mais por mim? É Uhum. isso que eu tô pensando, sabe? Toda vez que, tipo, vem Falar um alguma. pouco sobre essa doença? Você quer falar Posso o que você... falar, posso falar, não tem problema. Mas vai acabar? Eu encerro, então você fala e a gente finaliza, Tá bom, tá? Gente, tá bom. eu vou aqui e vocês voltam, que aí ela vai só dar o testemunho também da cura, que ela tinha toque, tinha ansiedade, depressão, tudo que vocês imaginam aí, esse pacote aí dos anos Eu 2020, ela tinha. tava comentando que sempre quando vem alguma coisa na minha cabeça, tipo, eu não, sei lá, por que Deus faria isso por mim? Ou por que ele me daria isso, enfim. Eu sempre lembro do que ele já fez por mim. Eu lembro que ele me curou de um toque, ele me curou de uma doença que eu tinha. E para quem não conhece, né, o toque ele é um transtorno obsessivo compulsivo. Eu passava com psiquiatra, eu tomei remédio com psiquiatra durante uns 8 meses, mais ou menos, antes da minha conversão. Depois, quando eu me converti, eu continuei um pouco tempo depois, eu continuei tomando ainda os remédios, mas eu me lembro de ter essa doença desde os meus 14 anos, que foi quando eu percebi, tipo, me deu um estalo e eu percebi que realmente eu tinha alguma coisa, eu era, tipo, diferente das pessoas. E eu tinha alguma coisa diferente. E o meu toque era justamente de tocar nas coisas. Tipo, eu precisava pegar uma quantidade de vezes do mesmo modo que eu peguei pela primeira vez. Isso para qualquer tipo de coisa. Isso só foi crescendo conforme eu fui crescendo também, conforme eu fui tendo mais idade. E chegou um tempo que eu não conseguia mais, que já passou assim de tipo de ter crises. E foi quando eu comecei a passar com psicóloga, porque eu queria fazer teste vocacional, que foi bem na época do cursinho e tal. E aí eu decidi passar com psicóloga, acabei contando outras coisas pra ela, né, que foi do toque, porque eu não aguentava mais guardar só pra mim. Nesse tempo eu ainda não era convertida. E, enfim, comecei a fazer esse tratamento. Chegou um momento que eu não conseguia mais por mim. Eu comecei a passar com um psiquiatra. Eu tomei remédio psiquiátrico, só que nesse tempo, quando eu fui no psiquiatra pela primeira vez, minha mãe falou que eu tinha isso desde pequena e não foi identificado, assim, porque minha família levava como normal, como não tenho nada, é coisa da tua cabeça, né, que falavam pra minha mãe. Você Enfim, tocava num objeto, é isso, várias vezes? sim, eu, tipo, sei lá, se eu pegasse uma garrafa de água, eu precisava pegar na garrafa uma quantidade de vezes do mesmo jeito que eu peguei pela primeira vez. Eu precisava sentir aquilo na minha mão. Eu precisava sentir isso tanto no meu pé como na minha mão, sabe? Era uma coisa assim que eu não conseguia me controlar. Era uma coisa, tipo, mais forte do que eu. E se eu não fizesse, era como se alguma coisa má, ruim, ia acontecer comigo, sabe? Enfim, comecei a passar por psiquiatra, comecei a tomar remédio. O remédio era, tipo, um absurdo, era, tipo, 200 e poucos a caixa.
E, enfim, nesse meio tempo eu fiquei doente. Eu lembro que eu fiquei doente, fiquei com dor de garganta e eu não tinha remédio, dinheiro para comprar o antibiótico e a caixa. Então, o Uhum. que eu fazia? Eu ia tomando um comprimido sim, um comprimido não. Tipo, num dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Pra, tipo, dar uma amenizada. Tipo assim. Só que nesse meio tempo eu tive crises. Eu tive crises muito fortes. E nem o psiquiatra soube me dizer o que era. Porque a crise mais forte que eu tive foi no meu antigo trabalho, quando eu trabalhava na contabilidade. E eu lembro que eu tava chorando muito naquele dia, eu não conseguia me concentrar. E era como se alguma coisa má ia acontecer comigo. Era como. Aquele dia eu lembro que eu acordei sabendo, pensando que eu ia morrer naquele dia. E eu lembro que eu pensava que eu tinha doença, eu pensava que. Enfim, eu ligava pra minha mãe chorando, minha mãe não sabia o que fazer comigo. E foi quando eu. Foi quando eu fui embora, né? Tipo, já tava na hora de ir embora do trabalho. Eu lembro que eu fui atravessar uma avenida que tinha e eu quase fui atropelada. E eu caí na real e eu comecei a chorar muito porque eu realmente tinha quase, tipo, quase morrido ali, porque eu quase fui atropelada. E, enfim, depois daquele dia não chegou assim no ápice, sabe? E aí, depois disso foi quando eu tive a dor de garganta, enfim, comecei a tomar, tipo, a controlar, assim, o dia que eu ia tomar o remédio, assim, não pra dar, pra eu não ter a crise. E aquele remédio, ele me deixava muito zen, assim, tipo, eu ficava muito relaxada. Só que Adormecido. era como se eu não ficasse em mim mesmo, sabe? Tipo, eu não pensava, sei lá, era uma coisa muito de não saber raciocinar, era muito lerdo. Acho que essa é a palavra, eu ficava muito lerda. E aí foi nesse meio tempo que eu conheci, eu voltei, né? Eu fui pro Bola, pra igreja. E eu tive um encontro com Jesus naquele momento. E eu lembro que foi na partilha de mulheres que eu dei o meu testemunho, que foi uma coisa muito sobrenatural na minha vida que aconteceu, porque, gente, eu não sei dizer pra vocês o dia que, tipo, foi como se eu acordasse e eu não tivesse mais nada. Tipo, eu não tomei mais remédio, eu não tomo mais remédio até hoje. Eu não tomei mais remédio. E eu não tive mais nenhuma crise. Eu não tive mais nenhum toque, eu não tive mais nenhum, sabe? E eu lembro que eu dei o meu testemunho na partilha. Desculpa, Adri, travou. Não, travou, voltou, né? Voltou. Ok. E eu dei meu testemunho na partilha. Gente, foi a primeira vez que eu fui na partilha. E eu falava assim: eu não vou falar nada, né? Não vou falar nada. Toda Cheguei, mulher. gente, e eu fui a última a dar o meu testemunho. Porque eu lembro que você, Dri, você falou assim: alguém mais quer falar? E tipo, eu assim, me corroendo. Eu falei: ok, eu quero falar. Rasgar meu coração. Ai, E que foi muito libertador aquele dia, porque foi a primeira vez que eu consegui falar abertamente sobre a doença que eu tive, que eu fui curada e que nunca mais eu tive, que eu pude compartilhar meu testemunho, sabe? E legal. eu chorei, eu chorei, eu chorei, mas foi um choro de alívio porque eu fui curada daquilo, sabe? E eu realmente fui curada porque, gente, eu tive isso desde pequena e quando eu tinha meus 14, 15, 16 anos, eu pensava que eu ia casar, eu pensava que eu ia levar isso pra minha família, eu pensava que meus filhos poderiam ter isso. E hoje eu tô com 21. Eu tô com 21 e eu não tenho mais nada. Eu fui curada com 20 anos e, meu Deus, glória a Deus por isso, porque é um testemunho que eu me orgulho muito de contar. Eu sabe, é um amor de Deus, é um carinho de Deus por mim que só ele, sabe, não tem como explicar. Eu lembro que depois eu voltei no meu psiquiatra e eu falei, doutor, eu voltei aqui pra falar pro senhor que eu estou curada, tá bom? Só pro senhor me dar alta mesmo. E ele olhou assim pra mim e falou, exato, foi bem isso. E eu lembro que naquele dia, Médico dos médicos passou por aqui. Uau. sim, sim, exatamente, Dri.
E eu fiquei tão feliz naquele dia. Foi o dia que eu fiquei mais feliz de ir no médico, porque eu fui lá pra ter minha alta, sabe? Pra eles pararem de me mandar mensagem, de pedir o remédio. E eu fui lá e eu falei, olha, doutora, eu não tenho mais nada. E, tipo, ele me examinou, ele falou, tá tudo bem mesmo, nanã. Eu falei, tá tudo ótimo, tipo. E ele me deu alta naquele dia, e foi o dia, tipo, um dos dias mais felizes, assim, sabe? Porque eu vi o cuidado de Deus na minha vida. E esse testemunho da minha cura, ele ele vem comigo assim, ele me vem à memória toda vez que eu penso em desistir, que eu penso que Deus não pode fazer algo por mim, porque esse testemunho é algo que mudou a minha vida, sabe? É algo que Deus fez assim por mim que, gente, não tem explicação, não tem como explicar, sabe? Só ele mesmo pra fazer. literalmente, né? Glória a Deus. Eu sou suspeita para falar desse ministério. É um privilégio estar nele. É um privilégio ter Deus como nosso psicólogo, né? Aquela Exatamente. partilha é uma terapia, de verdade. Para as mulheres que ficam, eu queria tanto fazer terapia, eu queria ter um psicólogo. Gente, vai para a partilha de mulheres, que é de graça, que ainda tem café e um chazinho pós-partida. Lá você chora, lá você conversa, lá você desabafa, lá você é curada, você é transformada, você é liberta e você sai de lá leve, suave, Sim, né? E glória a Deus por isso, porque nós estamos lá nos bastidores, ninguém está nos vendo, né? Não tem aquele alarde, aquela coisa, mas é no silêncio, ali nos bastidores, que Deus tem feito grandes coisas. sim. E a gente tem certeza disso não só pelos testemunhos, né? Pelo seu testemunho de cura, que se nada nessa partida tivesse acontecido, só de ouvir você falar que você não depende mais de remédio, que você foi curada do toque, né, de ansiedade, dessa coisa de ter síndrome de pânico e você sair na rua e ser atropelada e morrer, né? Ou estar Sim, numa clínica, né? E eles te entuchando de remédio tarja preta que te deixa igual a zumbi, que você não raciocina, você não sabe quem é, onde está, o que está acontecendo, né? Porque isso aí não é a cura, né? Isso aí não, é mais para abafar e falar, olha, toma isso aqui, filha, só para acalmar, né? Mas exatamente. aí, isso não está trazendo benefício nenhum. Então, assim, nós que estamos na partilha, já faz 3 anos que esse ministério acontece, meu Deus, como Deus revirou as nossas vidas, como Deus tem feito coisas assim, meu Deus, não dá para explicar, você tem que ir, você tem que viver, vivenciar isso, presenciar, porque é muito, muito forte, é muito poderoso o agir de Deus, como ele mexe em raízes profundas, em sentimentos que a gente nem imagina que tem, em dores, em traumas e feridas que a gente nem imagina. E quando ele mostra, que vem à tona, você fala, Espírito Santo, eu não acredito que isso está dentro de mim. Eu não acredito que eu sinto isso, que eu penso isso, que eu sofro por isso. E é maravilhoso, como a Adriana escreveu, você é curado e já sai com a barriga cheia. Então você troca a É alma verdade, da carne. é Então, verdade. eu É, sinto é muita bênção. falta da presença, né, da partilha presencial, mas Deus também tem feito coisas tremendas online. Olha, a gente viveu, gente, desde março está sendo online, a gente viveu coisas poderosas. Eu assisti aqui, ó, tô com esses olhos que hão de ver a glória. Quantos testemunhos, quantas libertações de mulheres, de trauma, de tudo quanto é tipo de abuso. E é poderoso, gente, porque é Deus purinho, ó. Eles vêm, senta com a gente e mostra tudo. E aí você não tem como, né, se fechar para ele. Você abre o coração, você abre a alma, o espírito, e tudo que você quer é ser curada, é ser liberta, é ser renovada, ser uma nova mulher e falar, eu não quero ter vício, eu não quero ter dependência de nada. É isso. Aí a gente se joga com gosto nos braços É dele verdade. e fala, é isso que eu preciso, Senhor, de mais nada. Preciso do seu colo, preciso manter essa chama acesa e o privilégio de ser filha, né? Sim. É isso.
Nós, na partilha, nós escolhemos a cada partilha a ser filha. E isso é maravilhoso. E é isso, mulheres. Estou muito feliz por mais essa live, por mais esse testemunho. Eu sei que Deus ainda vai fazer muita coisa na sua vida. Você tem aí o seu chamado para as nações. Ele está trabalhando em cima disso. Ah, E muitos, a Sarinha se despedindo. Muitos em breve verão, né? Verão a conclusão aí, o próximo passo que Deus está verão, em nome de Jesus. fazendo. E eu creio que vai ser para glorificar o nome dele e para que você também seja feliz, né? Porque Deus, ele não, né, ele não dá o sonho para que seja de uma forma egoísta, muito pelo contrário. É como eu falei com a Fê, é uma satisfação e uma alegria interna muito grande. Que todas que estão aqui, a Fernanda, a Naíla, a Larissa, a Mila, a Adri, essas meninas a Fê, minha prima, gente. Isso, quem está, gente, se movendo, está dentro desse como eu posso dizer, desse movimentar, Deus está mexendo, Deus está movendo as águas. E eu tenho visto Sim. que mulheres estão se mexendo também e tá acompanhando esse movimento. Tipo, opa, eu não estou aqui só para lavar louça, lavar cueca, cuidar de criança, não, trabalhar, pagar conta. Eu sei que tem muito mais, eu sei que tem muito além. E eu vejo que as mulheres estão se movimentando, estão buscando isso em Deus, estão orando, estão agindo, estão buscando e Deus está fazendo, está abrindo portas, está escancarando sonhos, metas, propósitos, chamado, e isso me alegra muito, né? Porque são pessoas que não vão deixar a vida passar, né? Tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Muito pelo contrário, estão decididas a fazer a diferença, né? E ser essa diferença nesse mundo, né? Para quando as pessoas tiverem dúvida, ai, o que eu faço da minha vida? Você fala assim, vem aqui com a titia que eu te mostro o caminho, querida. É, a tia Pri, a tia Maísa, a tia Fê, todo mundo te ensina um caminho bonitinho, a gente vai te mostrar onde é a raiz, a fonte, né? E glória a Verdade. Deus por isso, mãe. Obrigada por compartilhar dos seus sonhos, da sua vida. Glória a Deus pela sua coragem, pela sua obediência, pelos frutos que você está dando em tão Amém, pouco, Dri. né? Geralmente a gente espera isso de pessoas que estão mais tempo na igreja, mas não, você chegou e Deus literalmente virou a sua vida de pernas pro ar. E eu me Foi. alegro muito nisso. Fico muito feliz de verdade por tudo que está acontecendo. Um beijo, um coração. Obrigada, beijo. Eu amei muito estar aqui. Ai, semana que Obrigada a todo vem, mundo. junto aí. E a cada segunda, a gente vai conhecendo aí as histórias de mulheres que vivem no ordinário, mas que estão fazendo o extraordinário. Amém? Deus é bom. Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Beijo. E fiquem com Deus. Tchau.